If you could live in innocence, Richard, Leibniz. É muito interessante nesse sentido, né? Os exercícios historiográficos, por exemplo, de ego-história, né? As chamadas trabalhos de ego-história. O que é um trabalho de ego-história? É a pessoa fazer um esforço de distanciar-se de sua própria trajetória e fazer uma história dela, né? Como se fosse um historiador estranho a você mesmo, né? Quer dizer, você tem o Pierre Nora organizou, né, uma coletânea, né, de trabalhos de ego-história, ou seja, onde o historiador olha para a sua própria trajetória como historiador, quer dizer, ou seja, ele tenta narrar a sua trajetória como se ele fosse um sujeito diferente dele mesmo, ou seja, deixando muito claro que são lugares de sujeito diferentes. Quando você é historiador, você está num lugar de sujeito que é diferente de você, né? Daí, por exemplo, né, muitas vezes a gente tem que ter cuidado para não confundir discurso da memória e discurso da história. Quando nós estamos falando do lugar do historiador, nós não podemos fazer memória. A história é distinta da memória. O sujeito da memória é diferente do sujeito historiador. Se eu vou trabalhar com minhas memórias, eu tenho que ter a capacidade de olhar essas memórias como se fosse de um outro, de um estranho, como se fosse de um outro sujeito que não eu. Quer dizer, eu não posso me identificar com essas memórias. Eu tenho que fazer um movimento de desidentificação, não é? Eu tenho que quando nós falávamos ontem do lugar de sujeito, é porque historiador é um lugar de sujeito socialmente definido e definido justamente por essas regras, pelas regras da profissão. As regras da profissão definem o lugar de historiador. Então suponho que eu participei da guerrilha do Araguaia e eu vou fazer a história da guerrilha do Araguaia, eu não posso fazer memória da guerrilha do Araguaia. Historiador é uma coisa, memória é outra. Historiador viola memórias, não respeita memórias, critica as memórias, é um crítico das memórias. Portanto, para eu fazer história de algo da qual eu participei, eu tenho que fazer um movimento de afastamento, de estranhamento em relação àquilo do qual eu fiz parte, né? Eu me lembro, por exemplo, nas minhas provas para professor titular, que uma professora disse para mim: bem, você só pesquisou até hoje as coisas que você já conhece. Você pesquisou a seca, você pesquisou o Nordeste, tudo que você já conhece, tudo que você está muito próximo. Eu digo justamente aí, né, é que está o valor do trabalho. É você estar muito próximo de uma coisa e conseguir fazer um movimento de se afastar criticamente daquilo. Quer dizer, eu me sinto nordestino. A nordestinidade faz parte da minha subjetividade, né? Eu sou capaz de brigar pelo Nordeste. Eu tenho uma relação de afeto pelo Nordeste. Mas na hora de fazer a tese, eu tinha que, ao contrário, ser capaz de produzir esse afastamento crítico em relação a esse conceito, a essa realidade inventada a partir daquela noção, né? Eu vivi a seca, eu morei no Caribe paraibano, né? E vivenciei a seca, mas eu não podia fazer memória da seca. Eu tinha que fazer um trabalho de distanciamento, de estranhamento disso, para tentar, quando você estranha, você é capaz de ver coisas que você não via, né? Ou seja, essa produção do afastamento é uma produção metodológica e teórica. É a teoria e a metodologia que te permite estranhar. Então, o método, né, etnográfico, em grande medida, trazido por setor para o campo, né, da história, né,
exigia dele, evidentemente, o afastamento. Ora, Sertor era um cristão, um crente, fazendo história das religiões. E você só é possível fazer ciência da religião, né? Ou história das religiões, sendo religioso, sendo capaz de estranhar, né? Sendo capaz de produzir esse estranhamento e esse distanciamento em relação à sua fé, né? Ou seja, Sertor, como historiador, não pode falar como homem de fé. Ele não pode pregar, né? Ele não pode ser um pregador cristão. Essa é uma das grandes confusões, por exemplo, dos grandes problemas que a gente tem quando nós pegamos alunos de determinadas denominações religiosas que querem fazer a história da sua própria denominação religiosa. Que normalmente querem fazer a história uma história louvanieira da sua própria denominação. Ou seja, não querem ser historiadores, né? Porque a história presume senso crítico. Essa é outra regra fundamental da nossa profissão. Estranhar, ter senso crítico, né? Ter senso crítico. O discurso da ciência é, por definição hoje, de qualquer ciência da historiografia por excelência, ele é um discurso irônico. O tropos dominante hoje da historiografia, não é? Dentro daquela definição tropológica de Heidemeier, nós vivemos uma época da ironia, uma época, né, onde a sátira é o nosso modelo de enredo. Ou seja, nós fazemos sátira, nós fazemos ironia. Por quê? Porque a ironia é um tropos linguístico que distancia, né, do sentido posto. O que é a ironia? A ironia é você dizer uma coisa, né, pressupondo que ela soará com um sentido distinto, né, daquilo que é enunciado. Né? A ironia é uma afirmação que na verdade significa o contrário do que é afirmado. Né? Você olha para alguém e diz, mas você é bonitinho. Você não está querendo dizer que essa pessoa é realmente bonitinha, né? Você está querendo dizer outra coisa, né? Quer dizer, você olha para o aluno e você pode fazer ironia. Como você é inteligente, meu filho, né? Você está querendo dizer o oposto, né? Ou seja, a ironia, ela suspende um sentido primeiro para dar passagem para um sentido outro. Né? Quer dizer, ela suspende uma significação imediata para deixar passar uma outra significação. Ora, o discurso da historiografia hoje é em grande medida esse discurso que toma um sentido dado e duvida desse sentido, põe esse sentido em questão. Daí porque a historiografia hoje é, em grande medida, a análise de discurso. Né? Ou seja, todo o trabalho do historiador hoje é a análise de discurso. E aí é muito interessante, né? A gente define a análise de discurso como uma metodologia. A análise de discurso é um método. Mas eu poderia dizer que hoje é o único método da história. De uma forma geral, é a análise de discurso. E que é aquilo que Sertor faz. Ele faz uma análise de discurso. Né? E mais, a historiografia hoje, ela é, à medida que ela tem como prevalência o domínio da ironia, a historiografia não é só apenas a análise do discurso do documento, mas ela é a análise do discurso da própria historiografia, no mesmo movimento. Todo o trabalho da historiografia hoje, o historiador analisa criticamente o discurso do documento e o próprio discurso da historiografia. Né? Não só a historiografia que você critica, ou da qual você se separa, mas o seu próprio discurso. A historiografia hoje é sempre meta-historiografia. Ou seja, a historiografia hoje é sempre meta-linguagem. A gente reflete sobre o próprio ato de fazer história. Né? É muito comum hoje que todo trabalho comece assim. Bem, o que vocês vão ler é apenas uma interpretação, não é? Ou seja, você vai logo dizendo para o leitor, ora, aqui não tem a pretensão
pretensão de ser o saber definitivo, de ser a verdade. Eu fiz apenas uma leitura, né? Mais uma leitura. Foi a minha leitura. Ou seja, isso justamente porque a gente pressupõe que não há mais sentido definitivo para os eventos, né? Que cada trabalho constrói um dado sentido, né? Ora, e ao mesmo tempo, nós abrimos sempre no trabalho mostrando que procedimentos nós fizemos para construir aquele trabalho e, portanto, já relativizando esse conhecimento que você produz. Olha, esse conhecimento é válido a partir desses pressupostos e só. Não tem nenhuma pretensão, né, de ser um saber definitivo, de ser um saber absoluto. Ou seja, a historiografia hoje, né, o tempo todo, ela se autocritica, ela se põe em questão permanentemente, né? E daí porque nós temos hoje essa fragilização do lugar da historiografia, como temos a fragilização de todos os saberes, no sentido de que eles todos estão inseguros de si mesmos, né? E talvez isso seja a riqueza do nosso momento, né? Aquela visão de autoridade, portanto, autoritária da ciência, tende a recuar. Quer dizer, nós hoje, né, sabemos que a ciência, em grande medida, mais uma elaboração do mundo. Ela não é a única elaboração do mundo válida. Ela não é o único discurso de verdade da sociedade. Durante muito tempo, a ciência se pressupôs o único discurso de verdade, né, que se sobrepunha sobre os demais. Né? Veja, por exemplo, né, durante muito tempo a medicina faz uma verdadeira batalha contra aquilo que elas chamam de charlatanismo. Toda forma de conhecimento médico que não a medicina oficial, né, alopática, era tido como charlatanismo. Hoje os médicos recuam cada vez mais nessa posição, né? Hoje os médicos receitam não só a homeopatia, muitas vezes, como receitam a acupuntura, né? Você vai para o médico alopata e diz, vai fazer acupuntura, né? É ótimo, né? Ou o médico, toma aquele chá, né, da vovó, né? Toma um chazinho de quebra-pedra, é ótimo, né? Ou seja, os médicos começam a recuar, né, de ser a única verdade sobre o corpo e sobre a saúde, né? Talvez chegamos no momento em que eles vão mandar a gente ir para a rezadeira, né? O que você tem talvez seja um mal olhado, né? Vá para a rezadeira, né? Ou você, né, está sofrendo de espinhela caída, né? Por quê? Né? Mal olhado e espinhela caída é tão bem definido quanto, né, uma virose inespecífica, né? Você vai ao médico hoje, tudo é virose inespecífica, né? Então virose inespecífica tem o mesmo rigor, né? O mesmo rigor médico de mal olhado, né? É a mesma falta de rigor. Quer dizer, virose específica, ele enche você de antibiótico, né, ou de um antiviral, porque aí ele mata qualquer vírus que seja, né? Quer dizer, ele te manda tomar uns 20 remédios e ele acerta. Algum acertará, né? Se não lhe matar, curará, né? Quer dizer, e claro que eles avisam que todos têm, né, efeitos colaterais, que lhe tranquiliza muito, né? É a mesma tranquilidade quando você entra no avião e que a aeromoça avisa que o seu assento é flutuante. Em caso de pouso na água, né, retire e o leve para fora. Parece uma coisa simplória, né? Uma coisa banal. Avião pousa sobre a água facilmente, né? Segundo, você terá todo o tempo do mundo para retirar seu assento, só encher-o, né? Colocar nas costas e depois sair noiando, né? Parece uma coisa simplória, né? Ou então quando diz assim, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Retire-a do suporte plástico, puxe-a para liberar o oxigênio
coloque sobre o nariz e a boca, não é? Quer dizer, se você tudo isso se você não tiver saído pelo buraco provocado pela despressurização, não é? Se você não tiver sido sugado pela despressurização, os seus tímpanos todos arrebentados, sangrando, né? Você conseguir pensar em tudo isso, né? E um detalhe melhor: se tiver uma criança ao seu lado, coloque primeiro a máscara em você, depois da criança. Se a criança estiver viva, você bota a máscara dela, né? A essa altura ela já morreu. Quer dizer, então assim, toda viagem de avião começa com um grande senso de humor, né? Aquilo tudo é uma enorme ironia, né? Eles querem fazer você rir, né? Aquilo é uma exposição cômica, né? E aí depois a gente ainda é comunicado, né, que tem kits de salvamento lá na frente. Aí aponta assim para você, né? Está a 200 quilômetros do kit de salvamento de você, né? Aí a gente fica muito feliz de saber que luzes no teto, né, e no chão indicarão 8 saídas de emergência, né? Quer dizer, como se na hora do vamos ver as luzes funcionassem, né? As portas abrissem, alguém se lembrasse de como abre as portas, né? Até as aeromoças na hora do vamos ver esquece como é que abre aquele negócio, né? Então assim, eu sempre tendo a rir com aquilo tudo ali, não é? Porque é absolutamente um nonsense, né? Você achar que tudo aquilo vai acontecer daquele jeito, vai se passar daquele jeito. Então a metodologia etnográfica, portanto, né, o método etnográfico pressupõe isso, esse estranhamento, né? Essa produção do distanciamento, né? Tentar estranhar aquilo que muitas vezes está muito próximo de você, né? Esse estranhamento é fundamental. É isso, por exemplo, né, do que começa a falar Sertor nesse texto, História e Estrutura, né? Dizendo: vou apresentar o objeto da minha prática, a história religiosa do século XVII, deixando de lado algumas questões abordadas em outro texto. No decorrer desse trabalho, os cristãos do século XVII desvelaram-se como se tratasse de uma ilha que emerge do mar. Velaram-se inesperadamente para mim, aparecia um território diferente. Uma verdadeira surpresa, porque o destino do trabalho está necessariamente associado aos lugares de sua partida, assim como a personalidade do pesquisador. Tal partida é determinada, vamos dizer com toda a franqueza, por uma busca de identidade. Eu procurava no século XVII algo que, segundo minha presunção, seria idêntico ao que eu era, ou seja, o cristão do século XX. A questão formulava-se, entretanto, no decorrer da operação: o que eu iria prescrutar nas lascas do lixo da história, no meio de um tão grande número de restos, fragmentos ou manuscritos desconexos. Durante a primeira etapa, a pesquisa científica assemelha-se do catador, quando, ao exumar da lata do lixo os restos de mantimentos ou roupas, ele transforma essas coisas, dependuradas na ponta do seu gancho, no sonho da casa que ele nunca chegará a entrar, ou no sonho de refeições de intimidades que ele nunca chegará a conhecer. Etnólogo em potência, o morador de rua inventa mundos que nunca chegará a frequentar. Ele se limita a fazer ressuscitar seu sonho. Originalmente, o historiador segue do mesmo procedimento ao abordar os resquícios coletados nos arquivos ou documentos. Ele reconstrói um mundo que nunca chegará a conhecer. Ele permanece o mesmo, só consegue encontrar o outro, um passado, através de sua imaginação. É um erudito e ainda não um historiador. Eu passava assim entre os mortos, surrupiando-lhes palavras perdidas que eu era incapaz de pronunciar. Finalmente, eu me repetia nos fragmentos da linguagem desses mortos, que sem meu conhecimento me diziam sua ausência. Ou seja, inicialmente, quando Sertor vai pesquisar o cristão do século XVII,
né? Ele supunha, ele parte, né, da ideia de que ele ia encontrar algo idêntico, né, a si próprio. Nós normalmente, né, escolhemos para estudar alguma coisa que tem identidade conosco. Normalmente nós escolhemos algum objeto porque ele diz alguma coisa para nós mesmos. As nossas escolhas temáticas, elas nunca são aleatórias. A psicanálise explicaria a escolha da maioria dos nossos objetos. Ou seja, nós escolhemos objetos, né, porque sentimos desejo por esse objeto, porque sentimos prazer com esse objeto, porque esse objeto tem alguma identidade conosco. Ora, e esse é o complicador, é que a gente pesquisa normalmente alguma coisa com a qual a gente se identifica, e por isso nós temos que fazer uma operação de desidentificação. Ou seja, a gente tem que fazer todo um trabalho para tornar aquilo com o qual nós nos identificamos como algo, né, estranho, distinto, dissemelhante, né, a nós mesmos. Né? Ou seja, nós costumamos escolher temas que têm a ver diretamente com a nossa própria vida. Né? Quer dizer, mulheres costumam estudar mulheres, negros costumam estudar negros, homossexuais costumam estudar homossexuais. Não é? Por quê? Porque tem uma identidade. Ora, esse é o complicador inicial do procedimento. É que você escolhe o tema por alguma identificação. E você tem que fazer o trabalho, não é, de romper com essa identificação, para perceber que isso que você vai estudar é o outro. Você tem que transformar aquilo que está, por mais próximo que esteja de você, você tem que transformar em um outro. Eu citei um exemplo mais radical: você se colocar você próprio como objeto de estudo. Se você vai fazer um trabalho de história, você tem que transformar você num outro. Ou seja, você tem que fazer o processo de objetivação, no sentido de, né, objetivar, separar, distanciar, jogar para distante, né? Objetivar, né? Tornar distante, jogar para longe, né, de você. Ou seja, isso não é uma tarefa nada fácil. E sempre restará uma grande dimensão, né, subjetiva nisso tudo. Né? Mas nós temos que fazer esse esforço que é racional, proposital, né, racionalizado e pensado para conseguir fazer esse afastamento. A maioria das pessoas estuda a sua cidade, né? Não é mera coincidência. Campina Grande tem essa característica. Como é uma cidade que reúne gente de tudo quanto é cidade, as pessoas vêm para cá estudar a sua cidade. Então, a maioria parte claramente de uma identificação com a sua cidade. Ora, só que se você vai estudar Juazeirinho, você tem que estranhar Juazeirinho. Você tem que ser um estranho. Você tem que estudar Juazeirinho como quem mora em Solidário. E você tem que estudar Solidário como quem mora em Juazeirinho. Ou seja, embora próximos, distantes, diferentes, estranho. Ou seja, você tem que produzir o estranhamento, fazer de você próprio, objeto, exige justamente um domínio metodológico e teórico que permita você produzir esse estranhamento. Ou seja, é claro, Setor foi estudar cristãos porque era cristão. Se interessou em estudar cristãos porque era cristão. No entanto, teve que treinar o seu olhar para perceber o estranhamento, o estranho que era o cristão do século XVII em relação a ele. Quer dizer, teoria e metodologia, elas têm que formar o seu olhar, elas têm que formar você. Elas têm que fazer parte de você. Ou seja, quando a gente tem uma atitude de externalidade em relação à teoria e à metodologia, ela é uma relação equivocada. Quando você acha que teoria e metodologia é algo que está nos autores,
é algo que está nos livros e que você vai usar como se fosse uma caixa de ferramenta. Por isso, vocês adoram usar o verbo encaixar, que é uma coisa abominável. Não? Vou encaixar. Não é uma caixa. A teoria não é uma caixa. Não? A metodologia não é uma caixa. Não é uma gaveta. A teoria, ela tem que fazer parte de você. Ela tem que ser introjetada, subjetivada. Ela tem que passar a fazer parte da sua subjetividade, do seu olhar, da sua maneira de olhar. Quer dizer, você tem que incorporar os autores, você tem que encarnar os autores, não é? Ou seja, você tem que passar a olhar com aquele olho que você aprendeu com os autores, um olhar que vai ser feito seu, que vai ser transformado no seu olhar. Quer dizer, você efetivamente é um marxista quando você consegue olhar para o mundo não como Marx, que ninguém conseguirá, mas próximo, né, de como Marx olhava, entender qual era a lógica, né, do pensamento dele e incorporar esse pensamento, né, ele passar a fazer parte de você. Isso aqui é um aprendizado da teoria, né, e da metodologia. Quando a gente é professor de teoria e os alunos acham, né, que é para você ter um conjunto de autores e que você decora os conceitos de cada um e repete, né, e procura associar de uma maneira forçada os conceitos com a empiria que está estudando, vocês vão ver que não funciona. A teoria fica boiando no texto. A teoria vira uma pedra no meio do caminho, né? Quer dizer, a teoria, você tropeça na teoria. Ou seja, teoria e metodologia, ela tem que ser formativa de você. Ela tem que ser incorporada a você. Significa que você vai fazer a sua própria leitura dessa teoria e dessa metodologia. Ela vai ser sua, vai se transformar na sua maneira de olhar. E aí, o autor vai aparecer naquilo que você narra, sem ser preciso sequer que você esteja citando ele o tempo todo. Ele virá a sua cabeça, normalmente como sendo você mesmo, porque você estará pensando dentro daquela lógica de pensamento, né? Dentro daquela forma de pensar. Os autores virão, né? Os conceitos virão à medida que você está escrevendo, se você tiver a teoria incorporada. No entanto, as pessoas acham que teoria é a você incorporar uma linguagem esotérica, e efetivamente a teoria é uma linguagem esotérica, é uma linguagem distinta da linguagem comum, que no entanto você tem que transformá-la na sua linguagem. Você tem que falar através dela, né? Então há um equívoco quando as pessoas acham que aprender teoria é decorar autores, né? Ou ter um rol de autores para estar citando o tempo todo, né? E a ideia é que você tem que ser fiel à teoria, né? A gente não consegue ser fiel nem a nós mesmos, né? A fidelidade do ponto de vista humano é completamente impossível em qualquer âmbito, né? Daí porque marido e mulher cobrar a fidelidade um do outro, né, é bobagem. Você pode nunca fazer sexo com o outro, mas você pode ser infeliz, por exemplo, no pensamento e na imaginação 500 vezes. Não há marido que impeça, né, da mulher sonhar transar com o Genequim. Não há, não é? Não há, não é? Não há marido nem mulher que entre e proíba um sonho erótico do outro, não é? Quer dizer, eu tenho uma tia que sonhou com o Raul Cortez, né? E caiu da cama, né? A gente não sabe se foi o choque que ela levou ao ver Raul Cortez nu, ou se foi Raul Cortez que empurrou ela da cama, porque Raul Cortez não gosta da fruta, né? Quer dizer, a gente não sabe o que foi, mas ela sonhou com o Raul Cortez e caiu da cama, e a outra tia quase que consegue levantar, né? Ela com choque, né? Chocada do sonho do Raul Cortez, né? E convenhamos, tem coisa muito melhor para se sonhar, né, do que Raul Cortez. Mas, ou seja, ninguém proíbe da infidelidade, nem que seja no pensamento, né? Quer dizer, ninguém é fiel. Então, do ponto de vista da teoria, fidelidade é outra coisa absolutamente que você não deve pedir, né? Autores como
Certeau, Deleuze, Foucault pedem justamente aqui: sejam infiel a mim, né? Criem a partir de mim o seu próprio pensamento, né? Criem. A teoria é aquilo que te ajuda a pensar. A teoria deve servir como pretexto para a construção do seu próprio pensamento, para você ir à frente, para você inventar a sua maneira de pensar, não é? Quer dizer, todos esses autores que nós lemos como teóricos, eles partiram de outros autores, não é? Eles não inventaram do nada, eles leram outros autores e inventaram o seu próprio pensamento a partir desses autores, né? Ginsburg vai dizer, né, que Foucault é uma nota de rodapé a Nietzsche, né? Uma dessas coisas primorosas que Ginsburg diz, né? Quer dizer, uma criatura que escreveu, né, toda a obra que Foucault escreveu, aquela obra é uma nota de rodapé, né? Mas é uma notinha razoável, convenhamos, né? Então, uma nota de rodapé, que é uma coisa assim, muito explicativa. Você entende Foucault, né, sabendo que ele é uma nota de rodapé a Nietzsche. Isso explica tudo, né, sobre Foucault. Ficamos sabendo efetivamente o que ele é, né? Ou seja, na verdade, claro, Foucault nunca negou isso, alguém que vai pensar a partir de Nietzsche, né? Mas vai pensar outras questões, vai pensar outros momentos e vai inventar, né, o seu próprio pensamento. Nós poderíamos dizer que Ginsburg é uma nota de rodapé a Marx ou uma nota de rodapé à escola de Zanato, não é? Já que é a partir deles que o pensamento dele é possível. Todo mundo é nota de rodapé de alguém, não é? Quer dizer, nós não criamos do nada, né? Não há nenhum demérito de que você partiu de alguém, né? Você partiu de alguém para produzir o seu próprio pensamento, né? Mas justamente a sua capacidade de criar é partir de alguém e ir além, né? Ir além, pensar o que não foi pensado, né? Quer dizer, ampliar aquilo que foi pensado anteriormente, né? Deleuze, por exemplo, foi um historiador da filosofia em grande parte da vida dele. Ele fez, né, livros sobre filósofos, ele fez livros sobre vários filósofos. Mas quando você lê, né, o Spinoza de Deleuze, quando você lê o Leibniz de Deleuze, quando você lê o Foucault de Deleuze, não é Foucault, não é Leibniz, não é Spinoza, é Deleuze. É ele inventando o seu pensamento a partir desses autores, né? Tem uma entrevista dele que ele expõe o método dele, né? Ele diz que o método dele é que ele pegava os autores e enrabava os autores, né? Ou seja, enrabava os autores por trás e fazia os autores, né, dizer coisas que eles nunca tinham dito, né? Ou seja, levava os autores às últimas consequências, né? Levava os autores a ultrapassar o seu próprio pensamento. Havia aporias, havia não ditos, havia possibilidades, virtualidades no pensamento dos autores que, por causa de sua própria época, dos seus próprios limites, esses autores não viram, não foram capazes de desenvolver, e que ele vai e desenvolve, porque ele está numa outra época, porque ele está num outro momento, né? Então, essa bobagem de achar que alguém tem um pensamento original, ninguém tem pensamento original, né? Ninguém tem pensamento. Todo pensamento é produto de outros pensamentos. É pensar outros pensamentos de uma maneira criativa, né? Quer dizer, senão é o mito da origem, né? Alguém que na verdade, né, é essa ideia, né? Ainda somos contaminados pela ideia de Deus, que afinal de contas é a grande origem, né? É aquele que originou o mundo do nada. O único que construiu o mundo do nada foi Deus, né? No mito bíblico, né? Ele tirou o mundo da palavra dele, né? Do verbo. Olha, Deus já sabia falar, não tinha linguagem ainda, mas ele já falava, né? Então só ele tem essa possibilidade da originalidade. Todos nós partimos de algum lugar, né? Então, o primeiro, portanto, o trabalho do historiador, vai dizer Certeau,
uma escolha de um tema. Você escolhe um tema. É o primeiro passo. Você escolhe um tema, normalmente um tema que tem alguma identidade com você. Tem a ver alguma coisa com você, né? E aí você tem que, para transformá-lo num objeto, né? Para objetivá-lo, você tem que estranhá-lo. Você tem que problematizar. O trabalho do historiador hoje, né, começa com um tema e imediatamente um problema. Você tem que problematizar aquele tema. Você tem que ter uma questão. Você tem uma pergunta. Você tem que colocar um problema naquele assunto. Ou seja, você tem que distanciar-se. Quando a gente pergunta alguma coisa, é porque a gente suspende a certeza. Quando a gente faz uma interrogação, é porque a gente não faz uma afirmação. Não é? Toda vez que a gente interroga, é porque a gente não afirma. A gente tem dúvida, a gente tem uma incerteza, né? Ou seja, todo trabalho científico começa com incerteza. Ele não pode começar com a certeza, né? Embora durante muito tempo, né, muita gente começava o trabalho já tendo mais certeza do que incerteza, né? Eu fui algumas vezes a bancas que o autor na introdução já dizia o trabalho, né? A introdução já era todas as certezas que ele tinha. O trabalho apenas ia confirmar as certezas já existentes. Ora, isso não é uma pesquisa de fato, né? Isso não é um trabalho. Quer dizer, você está apenas reafirmando uma determinada certeza que você já tem, né? Antecipadamente, né? Ora, você vai apenas ilustrar ou demonstrar uma certeza que você já tem. Ou seja, é fundamental, portanto, primeiro um tema e depois uma questão. A problematização é que produz o estranhamento, é que produz o afastamento, não é? Quer dizer, é que vai fazer você produzir o outro. O estranhamento é a produção do outro, não é? A produção desse outro. E o passado é um outro. O passado é o outro do presente, né? O personagem do passado é o outro em relação a você. Você vai ter um diálogo com o personagem do passado, que você não pode projetar você sobre eles. Você não pode criar uma identidade entre você e o personagem do passado, porque o personagem do passado é diferente, né? O grande problema, você é gay, vai fazer um trabalho sobre homossexualidade, vai projetar o que é ser homossexual hoje, o homossexual do passado. Isso é um equívoco, né? Você é mulher e vai pensar que a mulher que você está estudando lá atrás é mulher como você, né? Tem as mesmas formas de pensar, as sensibilidades são as mesmas, os gestos, os comportamentos. Não, você tem que justamente produzir esse outro. O passado é um outro, né? É um estranho. É um estranho, como dirá o diretor, que você nunca vai conseguir efetivamente, não é, conhecer. Por quê? Porque o passado é uma realidade na qual você nunca penetrará. O passado é uma casa onde você nunca morará, porque você está no presente. Ninguém volta ao passado, né? A não ser que daqui a pouco se crie uma máquina do tempo, né? E os historiadores começam a ir e voltar, né, no tempo. Vai ser uma maravilha, né? Tem gente que gosta de negão que vai para o passado e não vai voltar mais nunca, né? Não vai voltar mais para o presente, né? Quem estuda escravo, adora o negão, né? Vai lá para trás e não volta mais. Ficará perdido, né? Quer dizer, como quem gosta da Revolução Francesa vai para lá e não volta mais, quem gosta de Napoleão vai para lá e vai voltar para baixo, né? Quer dizer, vai para Roma, né? Vai ficar lá nas termas, né? Nas saunas romanas e não voltará mais, né? Para o presente. Quer dizer, nós não podemos habitar essa casa, né? Por isso que ele usa essas metáforas, né? E o procedimento metafórico é um procedimento central na obra de Michel Certeau, né? A produção de metáforas, né? Quer dizer, Certeau explora, né, o discurso metafórico e fundamentalmente a substituição de significantes. Ele usa, né, um significante para ocupar o lugar de outro. Por isso que muitas vezes o seu texto parece difícil,
né? As pessoas acham o texto de Sertor difícil, né? Não só porque ele é um grande especialista da língua, ele estudou como filólogo e ele estudou filologia, ele tem um grande domínio da língua, então ele explora as possibilidades da língua nos seus textos. Ele explora, por exemplo, a ambiguidade de sentidos, a multiplicidade de sentidos da palavra, e como ele joga com essa multiplicidade. Muitas vezes na língua francesa não há tradução equivalente na língua portuguesa, e aí o texto é um texto difícil de traduzir. E eu tenho a impressão que alguns textos de Sertor são mal traduzidos para o português. Eles não são bem traduzidos, né? São textos que parecem intragáveis porque não são propriamente bem traduzidos, principalmente da Invenção do Cotidiano. Acho um livro mal traduzido, né? Tem passagens que parecem sopa de pedra, né? E eu acho que é uma má tradução. Por exemplo, se vocês pegarem o Sertor desse livro, vocês vão ver como este livro é muito bem traduzido, como o Sertor parece muito mais fácil aqui do que principalmente na Invenção do Cotidiano, né? Porque a questão da tradução é uma coisa fundamental numa obra que é metafórica, né? Ora, de onde isso vem? Do fato que inclusive ele é, né, religioso, né? Não há texto mais metafórico e por imagens do que a Bíblia. A Bíblia é um texto absolutamente metafórico, né? Onde você tem uma exploração infinita dos vários sentidos das palavras, né? Várias camadas de sentido, inclusive temporais. Então o Sertor explora inclusive sentidos distintos das palavras no tempo. Por quê? Porque como ele é historiador, ele vai descobrir os documentos no sentido passado da palavra. E aí ele joga com esse sentido passado e o sentido presente da palavra na língua, os deslocamentos de sentido que a palavra teve. Então ele joga com isso, né? Ele cria o texto a partir disso, né? Por exemplo, ele vai dizer que a pesquisa científica assemelha-se do conjecteur, né? Ou catador, o catador de coisas, né? Ou seja, o bricolé, né? Ou seja, a pesquisa histórica é o quê? Catar restos. Nós catamos restos. Nós catamos os restos que chegou no passado. Nós somos catadores de fragmentos, né? Nós somos catadores do que sobrou. E nós sabemos muito bem que há temas que é aflitivo, que a gente não acha resto, ou que os restos são muito poucos, que os fragmentos são muito poucos. Ora, e aí, né, ele vai dizer, com esses restos, um catador não compõe uma casa. Com esses restos, o catador não compõe, né, uma refeição, mas ele pode imaginá-la. Assim como o historiador poderá imaginar, a partir dos restos que encontra, imaginar o passado. O que Sertor está dizendo aqui? Que um outro elemento fundamental do trabalho do historiador, da metodologia do historiador, é o uso da imaginação. É não negar que a imaginação é um elemento fundamental do trabalho do historiador. O trabalho do historiador não é apenas um trabalho que você emprega a faculdade da razão, mas você emprega fundamentalmente a faculdade da imaginação. Historiador sem imaginação não é historiador. O pior orientante que pode existir é aquele orientante que não é capaz de imaginar nada. Ou seja, é aquele, como ele vai dizer, né, que fica, num primeiro momento, você fica apenas repetindo os pedaços do passado. Você fica apenas repetindo o documento. Ou seja, você nesse momento, você não é erudito. Você ainda não é um historiador. O historiador só aparece quando você começa a imaginar. Enquanto você está relatando restos, pedaços, você é um colecionador. Você é um erudito, mas você não é um historiador. É isso, por exemplo, que faz com que grande parte, né, aqueles que são chamados de historiadores amadores não sejam propriamente historiadores, porque eles são apenas pessoas apaixonadas pelo resto do passado. Eles coletam e colecionam os restos do passado, mas eles não têm imaginação histórica. Então eles apenas descrevem e reproduzem esses fragmentos do passado. Eles reproduzem os documentos, né? Eles recontam os documentos. E por isso eles não são historiadores
a partir, evidentemente, das regras que Sertor está estabelecendo. Isso é um texto que é, ao mesmo tempo, um texto constatativo e um texto prescritivo. Sertor está dizendo o que é ser historiador. Quais são as regras para ser historiador? Você não pode simplesmente catar os restos do passado, se encantar com eles e os reproduzir, né? Por exemplo, você não pode simplesmente ser alguém que faz uma entrevista e reproduz a entrevista inteirinha no papel, sem a sua interferência. Você só é historiador quando você recorta a entrevista, quando você utiliza um aparato conceitual para reelaborá-la, para criticá-la, para transformá-la no seu discurso, né? Quem fala no trabalho do historiador só é o próprio historiador. Isso é outra regra. O sujeito do trabalho do historiador é o historiador. Não há outro sujeito presente no trabalho do historiador. Por isso é uma mentira dizer que o historiador dá voz aos vencidos. O historiador não dá voz a ninguém. A única voz que fala é a dele. A historiografia é a voz do historiador. Todas as vozes que são convocadas no texto é para apoiar a voz daquele que está falando. Quando a gente deixa alguém falar, é para que ele fale contextualizado por nossa fala e para falar aquilo que a gente quer que fale. Claro que sempre a presença dessa voz diferente pode fazer sentido os outros aparecer. E isso é que acontece. O leitor vai ler e lê outra coisa diferente. E pode, inclusive, ler o fragmento que o autor acha que apoia o argumento dele e a pessoa achar que é o contrário. O fragmento serve para contestar o argumento dele. Mas você escolheu e o contextualizou de forma que ele seja uma continuidade da sua fala. Nós colocamos os outros para falar, nós autorizamos que os outros falem, desde que falem aquilo que a gente quer que fale. Né? Ou seja, quem fala no trabalho do historiador é ele. Né? Ou seja, portanto, não há trabalho de história sem o historiador assumir a palavra. Né? Quer dizer, uma tese em que não há a voz do autor, ela não pode ser aprovada. Não pode. Uma tese de história, né, que é composta de vozes dos outros, que não aparece a voz do historiador. Né? Ou seja, o trabalho do historiador, a voz é dele. É ele que fala. Ele é o sujeito do discurso. Porque o sujeito do discurso historiográfico é o historiador. Não são os seus personagens. Os seus personagens, lembre-se, são objetos. Objetos significa que são manipulados. Né? Objeto, tornar alguma coisa objeto é tornar possível de manipulação, de trabalho, de operação. O sujeito, né, o sujeito da história, né, é diferente do sujeito da historiografia. Ou seja, o sujeito do evento é diferente do sujeito do discurso historiográfico. São dois sujeitos diferentes. Há um sujeito que fez coisas no passado, que não é o historiador, e há um sujeito historiador que é autor do seu discurso. Mas a gente não pode ter duas ilusões ou fazer duas confusões. O historiador não pode substituir o sujeito do passado no passado. Ou seja, o historiador não pode fazer o passado ser o que ele quer, né? Simplesmente, né? Violando as falas do passado. Mas também ele não pode pressupor que são os sujeitos do passado que falam no seu trabalho. É ele que fala. Ele que tem que assumir o lugar de fala. Então, uma coisa é Napoleão. Napoleão é o sujeito do passado, dos eventos. Outra coisa é o sujeito da narrativa sobre a Revolução Francesa. Aí é o historiador. O historiador é que é o sujeito desse discurso. Né? O sujeito historiográfico tem um lugar de sujeito para ser ocupado por quem? Pelo historiador. A única pessoa que pode ocupar esse lugar de sujeito no discurso historiográfico é o historiador. Se outro personagem ocupar, isso não é discurso historiográfico. Vira discurso memorialístico, vira crônica, mas não vira história. Historiografia é um discurso crítico, um discurso de distanciamento, de estranhamento, que só pode ser feito pelo historiador.
né? Não, eu vou fazer um trabalho sobre sem terra e vou dar voz a sem terra, né? Se o sem terra falar, não você, né? História do sem terra não é história. História é você que dirige, né? Que deixa o sem terra falar quando lhe interessa, né? Que recorta na fala do sem terra aquilo que favorece o seu argumento, né? Não que isso signifique que você vai ser desonesto, que você vai esconder, né, argumentos contrários, né? Mas você vai justamente tender a selecionar aquilo que vai a favor dos seus argumentos, né? Você nem vai enxergar aquilo que é contrário, isso é que é o problema, né? Normalmente você nem vai ver aquilo que é contrário. Então ele vai dizer assim: da mesma forma, né, que um catador não, com os restos que ele coleta no lixo, só monta uma casa se ele tiver imaginação, né? Uma casa na rua com aqueles restos. O historiador só monta a história se tiver imaginação, a partir dos fragmentos que ele encontra. Por quê? Porque é a imaginação que vai criar a narrativa, a conexão entre os fragmentos, né? Ou seja, qualquer narrativa é um trabalho de conectar. Narrar é conectar. Narrar é fazer com que coisas fragmentárias se aproximem e se articulem, né? Quer dizer, construir uma narrativa é construir um discurso, né? Ou seja, é fazer com que algumas coisas, né, que estão dispersas, né, venham para um curso, venha para um determinado lugar, né? Quando a gente fala o curso do rio, o lugar onde o rio anda, percorre. Fazer um discurso é fazer que as coisas que estão dispersas ganhem, venham para um dado curso, o curso da sua narrativa, o fluxo da sua narrativa. A narrativa é um fluxo que passa e conecta as coisas, passa entre as coisas e as ligam, né? Ou seja, a narrativa é algo que vai passando e conectando o que está disperso, né? Por exemplo, não há professor pior do que aquele que fala coisas fragmentadas, né? Não é professor. Aquele que não elabora uma narrativa, que não tem uma narrativa com começo, meio e fim, com as coisas conectadas. Ele diz uma coisa, aí ele pensa, ele diz outra, aí ele diz outra, né? Apostando que vocês é que vão fazer a conexão, vocês se virem, né, para conectar. Isso é péssimo, tá? O professor tem que ter uma narrativa com começo, meio e fim. Daí porque uma aula tem que ser planejada, preparada. Não necessariamente com a cartolinazinha pautada, né? Escrevendo com a letrinha de professor grandona, né? Não necessariamente. A gente faz isso no começo, isso é fundamental, né? Mas com o tempo você vai ganhando prática e você prepara na cabeça. Você tem que preparar. As aulas têm que ser preparadas. Você tem que saber o que você quer, né? Qual é o objetivo? Onde vai começar e onde vai terminar aquele negócio. Porque não pode ser ao sabor, né? Vai para a sala de aula e começa, vai para cá, vem para cá, deriva para cá, né? Pega uma vereda e não volta nunca para o caminho, né? Dane-se, né? Quer dizer, seria a mesma coisa de você querer chegar em uma pessoa, entrar para Massaranduba e não voltar mais nunca, né? Quer dizer, você vai para a Serra Redonda, para não sei para onde, não volta para uma pessoa jamais, né? Quer dizer, se você pode fazer digressões, né? Vai no Ingá, volta para a estrada principal, né? Quer dizer, entra para Itabaiana, volta novamente. Quer dizer, é isso, né? Até chegar em João Pessoa. Você tornou a viagem para João Pessoa muito mais rica, né? Em vez de você ir reto, você foi conhecendo várias coisas lá, mas você chegou lá, né? Agora, se você pegar a estrada para Itabaiana, dance para Pernambuco, quando você vê, está no Recife e não em João Pessoa, não é? Quer dizer, agora está meio difícil chegar em qualquer lugar, porque vai esbarrar nas pontes de terra derrubada, né? Você vai cair no rio. Mas você sempre vai ter que saber onde quer chegar, né? E percorrer, perseguir aquele negócio. Isso tem que ser planejado, né? A gente planeja minimamente na cabeça. Quero ir para algum lugar, vou por aqui,
não é? Ou não? Quer dizer, você faz isso instintivamente. Não precisa de um momento solene. Vamos agora planejar a nossa viagem. Não é? Você não faz isso. Mas você planeja. Né? A não ser quando você não conhece nada. Aí você compra o guia 4 rodas, abre o mapão. Né? E agora tem o GPS, que é maravilhoso. Bota lá o nome. Não é? E o GPS vai pi, tá pitando aquele mapa. Né? E você seguindo. Mas quando você conhece, você mais ou menos traça o mapa, mas você planeja, né? Aquela coisa que você vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, não dá em lugar nenhum, né? A grande arte, justamente, de dar uma boa aula ou, né, de fazer um bom trabalho é você faz uma digressão, mas você volta para o fio condutor, né? Um texto também é assim. Se você faz uma digressão, você tem que saber voltar para aquilo que se chama fio condutor, que é o verdadeiro fio de Ariadne, né? Do trabalho. Você tem que estar com aquele fio de meada ali e não perder, porque senão o minotauro lhe come, né? O minotauro lhe devora. Você mata o minotauro e não volta, fica perdido no labirinto, que não adianta nada, né? Então você tem que ir e voltar, saber voltar. Né? E a Ariadne, né, é justamente uma visão mitológica para a narrativa, para o discurso, né? Quer dizer, a ideia de que você precisa saber, né, onde você quer, qual é o seu objetivo, como é que você quer ir e como você quer voltar, né, no seu raciocínio. Então, não há, portanto, historiografia sem imaginação. Então, quando o Sertolo diz isso, né, é por isso que ele vai defender em todo o livro que história, né, é ciência e ficção. Né? Por que a história é ciência e ficção? Porque a história é, né, método, ou seja, a história é, né, uma operação regulada, né, e ele utiliza a expressão operação para dar a ideia de que o que o historiador faz é um trabalho. O historiador trabalha, o historiador produz alguma coisa, né? A sociedade às vezes não acredita que a gente produz alguma coisa, né? Quer dizer, mas a gente trabalha, quer dizer, há um trabalho, há uma produção, né? Uma produção que é simbólica, né? Uma produção que é no campo do discurso, e a produção simbólica é tão importante quanto a produção material. Não é? A produção, porque a produção simbólica também é materialidade, a produção simbólica também é essencial para a vida humana. Os homens não vivem sem símbolo, os homens não vivem sem explicação, né, filosófica, historiográfica, sociológica para as suas vidas. Então, nós precisamos tanto da produção material, né? Nós precisamos do tênis, mas precisamos também, né, da poesia. Sem as duas coisas, nós não conseguimos viver. Então, o trabalhador, né, do simbólico, ele também faz uma operação, então ele faz uma produção. É uma operação que envolve procedimentos regrados, regulados, metódicos, por isso é uma ciência, mas que envolve fundamentalmente a imaginação. Por isso também é ficção. Não existe história sem ficção. Por quê? Porque a história trabalha com o outro, trabalha com um estranho que tem que ser imaginado. Né? Que tem que ser imaginado. Os homens do passado só podem ser imaginados. Porque você não pode, né, ir até eles. Você não pode conversar com eles. Você não pode entrevistá-los. E mesmo esses têm que ser, em grande medida, também imaginados. Então, a imaginação é uma faculdade fundamental do historiador. Os melhores historiadores são aqueles que têm imaginação apurada, né? Ou seja, aqueles que conseguem ler o documento e voar a partir do documento. Ou seja, estabelecer conexões que não estão ali, né? Visualizar conexões que não estão dadas no documento. Né? Que consegue sair do documento e visualizar outros mundos, né? Nós historiadores temos um pedacinho aqui e nós visualizamos um todo a partir daquele fragmento.
todo, que é o contrário, não é? Do que Ginsburg vai dizer, não tem nenhuma obrigação de ser efetivamente igual ao todo que aquele pedaço saiu. Nós não temos como imaginar aquele todo tal como ele era. Nós imaginamos esse todo tal como é possível na nossa época, nas nossas condições de produção, né? Na nossa situação, no nosso lugar, não é? O livro, não é, do Sidney Chalup, né? Que começa com a narrativa do conto de Zadig, né? Inspirado em Ginsburg, evidentemente, né? A obra de Sidney Chalup é inspirada em Ginsburg. A ideia, né, de que, qual é a história de Zadig, né? Passou por ali, né, uma cachorra, né? Só deixou rastros, e a partir dos rastros a criatura é capaz de visualizar a cachorra tal como ela é, né? Você consegue, a partir que ela, ou o camelo, né? O cavalo, né? Quer dizer, você vê pedaços, né? Marcas, e a partir dessas marcas você consegue visualizar tal como os animais eram, né? O nome da rosa começa com isso também, né? O nome da rosa, a primeira cena do nome da rosa é justamente, né, passado no mosteiro, os irmãos em pandemônio procurando um cavalo que desapareceu, né? E chega o sábio, né? O representante do racionalismo, né? O monge descartiano, que consegue, a partir dos rastros deixados por cavalo, né, dizer como é que ele é, sem, né, dizer para os outros, sem nunca ter visto, né? Ora, isso é uma pressuposição impossível para o historiador, né? Nós não vamos recompor a partir dos fragmentos, né, a coisa que aquele fragmento pertence, né, tal como ela é. Nós vamos imaginá-la, ou seja, nós vamos criá-la na imaginação, nós vamos inventá-la, nós vamos ficcioná-la, né? Nós vamos ficcioná-la, né? É evidentemente que é uma ficção controlada. A imaginação do historiador e a ficção do historiador é controlada pela documentação, ou seja, é controlada por aquilo que a documentação permite. Por exemplo, né, um escritor de literatura pode escrever um livro imaginando que as pirâmides do Egito foram, né, construídas por ETs, né? Podem contar uma linda história da nave descendo nas margens do Nilo e construindo as pirâmides. Nós, historiadores, não podemos dizer isso porque não temos nenhum documento, nenhum indício que apoie isso. Nós só podemos escrever, né? A nossa imaginação vai até onde os restos do passado permitem. Então, os restos do passado são a nossa possibilidade e o nosso limite. São eles que possibilitam o nosso trabalho e que limitam o nosso trabalho. Ou seja, o passado não aceita todas as interpretações, né? Daí porque é risível você dizer que hoje na historiografia prevalece o relativismo, né? Relativismo é tudo pode, toda interpretação é possível. Não, toda interpretação não é possível, não é aceitável, né? Simplesmente porque o passado tem estruturas próprias que resistem a determinadas interpretações. O passado não aceita todas as interpretações. Então, por exemplo, a ideia de que Sertor é um cético ou Sertor é um relativista, né, é que não compreendeu nada da obra dele. Ele vai justamente dizer, olha, nem todas as interpretações são válidas, são permitidas. Ou seja, nós historiadores temos que ter imaginação, mas a nossa imaginação é controlada, né? É regulada pela documentação. Daí porque existe uma regra básica do nosso discurso. Nós não podemos inventar objetos nem sujeitos que não estejam, né, que não apareçam em fragmentos na documentação, né? A literatura pode inventar qualquer sujeito, pode dar nome. Uma regra básica da historiografia é que você só pode falar de nomes que você encontrou na documentação.
né? Ou seja, de fulano que deixou algum rastro da sua existência, alguém que deixou alguma pista da sua existência. Por isso existem milhões de homens perdidos para a história, perdidos definitivamente para a história, porque não deixaram marcas, não deixaram marcas de sua passagem, né? Nem sempre houve registro de nascimento nem de morte obrigatório em todas as sociedades. Quer dizer, hoje em dia as pessoas deixam pelo menos uma certidão de nascimento. A gente sabe que a criatura existiu, foi filho de fulano, Beltrano, nasceu tal hora, em tal lugar, em tal cidade. A gente tem a informação, que às vezes é só a única coisa que a pessoa deixa, depois vai deixar de óbito, né? Para enterrar. A pessoa só tem esses dois documentos na vida. Ou então, claro, hoje tem as carteiras de identidade, né? Na polícia, ela deixa os dedos dele todo lado, as impressões digitais, né? O interesse do momento, né? Ou seja, as informações que você pode ter sobre as pessoas, né? Claro que hoje são cada vez maiores, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade não só da informação, como uma sociedade do registro. Hoje nós nos registramos em todos os lugares que passamos. Hoje você vai no hotel, cada vez que você entra no hotel, você preenche uma ficha. Você entra no hospital, é fichado, né? Entra numa escola, faz toda uma documentação que te registra. Então, todos nós deixamos pelo menos uma quantidade razoável de fichas sobre a nossa existência, que poderão futuramente explorar pelo historiador, porque nós temos uma sociedade do registro. Durante muito tempo não era assim, né? Ao contrário, né? A nossa sociedade gerará outro tipo de dificuldade, que é a vastidão do arquivo, porque o trabalho do historiador tanto é dificultado pelo arquivo quando ele é muito pequeno, da mesma forma quando ele é muito vasto, né? Por exemplo, alguém que vai escrever sobre o 11 de setembro, né? Recentemente, né, ou sobre, né, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Recentemente o Wikileaks vazou documentos secretos sobre a invasão do Iraque, né? Os documentos secretos, só aí são 600 mil documentos, os secretos, fora os não secretos, que foram milhões, né? Ou seja, se você for um historiador que vai pressupor, que vai fazer uma história da invasão do Iraque e vai consultar todos os documentos, você morre e não termina a sua pesquisa, e você não escreve nada. Ou seja, você está diante de um arquivo inabarcável, né? Um arquivo que não tem como você dar conta, né? Por exemplo, eu passei 9 anos fazendo uma pesquisa sobre o Câmara Cascudo. Eu tenho 25 mil documentos. Já é uma coisa quase inabarcável, né? O que eu vou poder fazer ali é recortar determinadas séries e explorar determinadas séries. Eu não conseguirei jamais explorar esse arquivo todo, né? É claro que eu tenho um monte de alunos trabalhando com esse arquivo, então cada um explora uma série desse arquivo, né? Mas não há a menor possibilidade de ser 25 mil documentos, você levar lá só para ler. Se você ler todos os dias, né, assim, 8 horas por dia, talvez você leve mais de 1 ano só para ler toda a documentação, né? Claro que você não vai só lendo. Como você pressupõe que você só vai conseguir ler aquele documento uma única vez na vida, né? Você não vai ficar voltando cada vez. Então você tem que explorar cada documento daquela única vez que você leu. Então você vai ter que fazer fichamentos, notas parciais. Então você leva às vezes uma manhã para ler o documento. Significa que se você for ler e realmente trabalhar os 25 mil documentos, bote 15 anos da sua vida, né? E ninguém tem 15 anos hoje para dedicar a ninguém, né? A vida, né? Só se for alguém muito especial, você pode ler 15 anos, 20 anos, né? Mas normalmente hoje, né, nem a gente está muito disposto a dedicar a ninguém, né, normalmente esses 15, 20 anos, né? Então assim, quando ele diz assim, eu passava assim entre os mortos, sulupiando de palavras perdidas que eu era incapaz de pronunciar.
né? Ou seja, finalmente eu me repetia nos fragmentos da linguagem desses mortos. Ou seja, ele apenas repetia o discurso dos místicos, mas não conseguia entender absolutamente nada daqueles discursos. Ele não conseguia imaginar nada. Então ele não era ainda um historiador, ele era simplesmente um erudito, um colecionador. Ele colecionava aqueles discursos pela estranheza, pela raridade, pela beleza, né? Normalmente, como é que o colecionador? Ele coleciona alguma coisa porque é raro, porque é exótico, né? Porque ele acha bonito, porque ele acha, né? Quer dizer, você também pode ser um colecionador de eventos históricos e não um historiador. Você coleciona porque acha interessante, mas não sabe fazer nada com eles, né? E aí você não é um historiador, se você não tiver imaginação. Aí ele diz: a força de examinar essas folhas de papel ennegrecidas por uma poeira multicentenária, a força de fichar um vocabulário desarticulado, a força de ser um erudito improvisador, um bricolé, nas regiões silenciosas de arquivos municipais e departamentos, a força de habitar nas salas de consulta das bibliotecas, grotas em que se conserva e veicula os cadáveres de outrora, a força de ler sem nunca ser capaz de entendê-las, palavras que se referem a experiências, doutrinas ou situações estranhas, eu assistia ao afastamento progressivo do mundo, cujos vestígios eram inventariados por mim. Ele me escapava, ou de preferência, eu começava a perceber de que ele me escapava. Desse momento, escalonado incessantemente no tempo, é que data o nascimento do historiador. Essa ausência é que constitui o discurso histórico. A morte do outro coloca-o fora de alcance e, por isso mesmo, define o discurso da historiografia, ou seja, do texto histórico. Ou seja, o que para setor define o texto historiográfico, né? É a ausência do ser do passado, é a ausência do outro, é a procura por preencher, por dizer esse outro que se ausenta e que é estranho. O trabalho do historiador é essa luta em torno de se aproximar desse estranho, que cada vez que você se aproxima, se afasta. Aquilo que eu dizia antes em relação a Deus, né? Ou seja, talvez Sertor pense a operação historiográfica como ele pensa o próprio ato de fé, né? A fé em Deus. Deus é alguém que você deseja e que você procura, e quanto mais você procura, menos você o encontra, mais ele se ausenta, né? Ele é alguém que você nunca chega próximo, que você nunca conhece propriamente a face. Deus é uma procura, né? É uma busca indefinida, né? Interminável, né? Quer dizer, quando você pensa estar próximo dele, ele escapa, né? A mesma coisa é o passado, né? Para nós o presente. O passado só se ausenta. Quanto mais a gente vive, mais o passado se agiganta e se ausenta, né? E quanto mais a gente tenta se aproximar dele, mais ele nos escapa, mais ele foge, né, de nós mesmos. Por isso o nosso trabalho recomeça indefinidamente. Por isso a história é feita e refeita indefinidamente. Por isso é possível dizer novamente o passado várias vezes, né? Porque a gente nunca consegue capturá-lo, porque a gente nunca consegue captá-lo, porque a gente nunca consegue dizê-lo, né, plenamente. Ele escorrega entre nossos dedos. Essa é a sensação sempre quando a gente acaba de escrever um trabalho de história, um livro de história. Nós sabemos que não dissemos suficientemente. Nós sabemos que não dissemos tudo. Nós sabemos que muita coisa ficou para ser dita, né? A gente acaba de escrever um trabalho e vai para a banca, e a banca aponta inúmeras lacunas, inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos, né? E assim é o trabalho, né, do historiador. Ou seja, quando é que começa o historiador? É quando começa o distanciamento. É quando começa a desidentificação. Enquanto o passado
é preenchido pelo seu próprio rosto, né? Você não é historiador. Enquanto que você quer é repetir, né, um passado que tem a sua cara, os seus valores, a sua forma de pensar, você é tudo menos historiador. Você é historiador quando você começa a constatar a estranheza do outro, a distância do outro, e começa a constatar que esse outro será motivo do seu desejo, do seu prazer, do seu gozo, da sua busca, mas que esse outro jamais lhe será entregue completamente. E nós gozamos, temos prazer com aquilo que sempre nos escapa, não é? Ou seja, se você conseguir aprisionar definitivamente o objeto do seu desejo, deixe de ser desejo, deixe de ser desejante, porque o desejo nasce sempre, né, dessa ausência. O desejo nasce da ausência, né? O desejo nasce de uma presença que ao mesmo tempo se ausenta, né? Ou seja, então, a gente começa, né, a ser historiador justamente quando a gente perde essa identidade, né? Quer dizer, a operação historiográfica para setor, ela tem como princípio fundamental essa constatação de uma distância, de uma diferença, né? E esse esforço de reduzir essa distância, né? E de tamponar essa ausência com a narrativa. A narrativa tem esse papel, né, de construir uma presença para uma ausente. A historiografia é a construção narrativa de um ausente, da presença de um ausente, que é o passado. O historiador constrói narrativamente esse ausente que é o passado e faz ele viver entre nós, né? Faz ele ser, né, uma presença do presente, mas ele é só uma presença narrativa. E por ser uma presença narrativa, ele é uma presença produzida na imaginação e na ficção, né? Uma presença produzida na capacidade de imaginar e de dar sentido, de construir sentido. Ficcionar é dar sentido, é produzir sentido. Um sentido que nasce do encontro do presente com o passado, né? O sentido que nasce nesse choque entre a estrutura do presente, na qual vive o historiador, e a estrutura que ele delineia, entrevê, imagina do passado. Nós temos uma imagem, né? Nós conseguimos, depois de muita escavação e muita pesquisa, fazer uma imagem fugidia, brusqueante, né? Sombreada do passado, das estruturas do passado. Nós divisamos as estruturas do passado, né? Nós temos uma ideia das estruturas do passado, né? Nós não temos jamais, né, como capturá-las, captá-las, resgatá-las, desvendá-las, desvelá-las. Esses verbos todos são absolutamente proibidos para o historiador da contemporaneidade. Desvelar, né? Ao contrário, o passado sempre nos chega velado, sempre nos chega opaco, sempre chega entre vários véus, né? O passado é uma odalisca, né? Charmosérrima, balançando lá atrás de suas cortinas, né? A gente desejando, querendo chegar nela, e ela, né, só brincando com a gente, né? Tira-se o primeiro véu, outro véu, tira-se o primeiro véu, outro véu, e ela vai embora, né, se distanciando, provocando. Eu chego lá, eu pego ela, né, e ela só brincando, né, entre os véus. Quer dizer, isso é o passado, né? A mesma coisa a ideia de que você desvenda, né, o passado. Primeiro, o passado não está de venda, né? O passado não é cego, né? Ou não é Camões, né?
ele não tem tapa-olho nem venda para você desvendar, né? E claro, a gente olha sempre para o passado tendo algo sobre os nossos olhos, que são os valores do nosso tempo, que é a linguagem, os códigos do nosso tempo, que é a realidade do nosso tempo. Nós é que somos vendados, né? Nós é que só enxergamos aquilo que a visibilidade do nosso tempo permite. Ou seja, nós não vemos tudo nunca do passado. Nós não vemos qualquer coisa. A teoria, por exemplo, né, é um óculos. A teoria é um óculos, né, que permite que a gente veja determinadas coisas no passado com mais nitidez e que não vejamos outras, né? A gente pega o óculos do marxismo, né, e bota, a gente olha para o passado e vê relações de produção, modo de produção, luta de classes, né? Emerge, vem à frente do palco, vem à frente da cena determinadas coisas. Aí a gente bota, né, o óculos da história cultural, aí são outras coisas que se apresentam, que vêm à cena, que vêm ao primeiro plano. Ou seja, nós nunca conseguimos, né, olhar, e quem usa óculos sabe, né, que o óculos nunca consegue fazer com que a gente veja tudo, né, e que a gente veja tudo com nitidez, né, muito pelo contrário, né. Normalmente a gente tem que fazer assim às vezes, né. Os óculos, por mais modernos que eles sejam, né, por mais com 1000 variações para a luz, para a luminosidade, né, agora ele permite, né, quer dizer, ele vai se adaptando ao ambiente, né, vision, não sei das quantas, né, mas você, né, sempre será a pessoa que usa óculos, né, e a criatura que usa óculos não vê como que não usa de forma nenhuma, né, quer dizer, mas mesmo aquele que não usa nunca vê tudo, né? Por quê? Porque a gente sempre mira para um determinado lugar, né? Nós sempre centralizamos nosso olhar num determinado lugar, o que faz com que exista um monte de coisa que fique na periferia da cena e que, portanto, você não vê, né? Quer dizer, o nosso olhar é dirigido para um determinado lugar, aquele lugar vira o ponto de fuga, né? O ponto de fuga da nossa visão, então tudo converge para aquilo ali, né? E portanto o que está fora do campo de visão, né, não vai ser visto, e tudo o que ainda está no campo de visão aparecerá direcionado e transformado por esse ponto, né, dirigindo-se para esse ponto e portanto deformado por esse ponto de visão, né? Quer dizer, se você é um marxista, você olha para o mundo com uma determinada forma de visão, né? E por isso está cego para um monte de outras coisas, não consegue ver, ou inclusive se nega a ver, né? Quando outras pessoas te mostram, né, que existem outras possibilidades, você resiste, não quer ver, né? Não existe, não pode, não é, né? Não é assim. Quer dizer, quando a mesma coisa, né, um historiador cultural, né, um historiador de gênero, né, o historiador de gênero passa a ver só relações entre homens e mulheres, relações de gênero, isso vira o centro, né, do mundo. Olha, já vê isso, o feminino, o masculino, tá? E claro, isso permite ver uma série de coisas que faz com que você não veja um monte de outras, não é? Quer dizer, o nosso olho nunca é absoluto, não há um olhar absoluto, o olhar é sempre perspectivo, né? O olhar é sempre, né, perspectivo, que você olha exatamente, né, criando um determinado centro de visão a partir do qual, né, uma série de outras coisas são perdidas, né? Se você está aqui em cima, você mira do centro da sala, um monte de gente aqui do lado você não vê, né? Fica fora da visão. Ou seja, portanto, né, a história mostrará aquilo que a gente interpela, aquilo que a gente pergunta. Se eu miro o meu olho para ali, eu vejo aquilo. Se eu miro o olho para cá, eu vejo aqui, né? Portanto, para onde eu olho, permite que eu veja certas coisas. E a direção do olhar é dada justamente pela teoria e pela metodologia. A teoria e a metodologia é justamente isso, de formar um olhar
e direcioná-lo para determinados lugares, privilegiando determinadas coisas em detrimento da outras, né? Por isso é absolutamente risível qualquer forma de elaboração da história que se proponha superior e melhor do que a outra. Não há nenhuma forma de elaborar a história melhor, superior do que a outra. Cada uma é exatamente a mesma validade do que a outra. Não são melhores nem piores, são diferentes, não é? Ou seja, e muitas vezes são complementares, e muitas vezes são antagônicas, não é? É isso, obrigado.